Bom, pessoal, então hoje é 1º de junho, certo? 2020. São 8 horas aí, 36 minutos, né? Como eu falei ainda agora, certo? A gente tá com um probleminha de estabilidade no sistema. E eu tô usando o canal aqui, alguns de vocês estão acessando pelo canal, né? Então, o canal, eu tô usando para transmitir, certo? Eu não vou disponibilizar a live que vai ser gerada pelo YouTube. O YouTube, ele tá só transmitindo nesse momento aí, certo? Para que vocês possam assistir. Então, tem uma parte da turma que está no YouTube, certo? Tem outra parte da turma que dá na sala de aula, né? Eu consigo estar em dois locais ao mesmo tempo, certo? Já vou aí a lei de Newton, né? Que nenhum curso ocupa dois espaços ao mesmo tempo, certo? Quem está no YouTube está vendo quem está na sala do Blackboard. Quem está na sala do Blackboard não está vendo quem está no YouTube, né? Então, quem está no YouTube está tendo a mesma visão que tem o professor, certo? Então, enfim, servem para quebrar o galho, para quebrar o galho, certo? O importante é que todo mundo assista. Então hoje eu estou entrando aí na última aula teórica, certo, da nossa disciplina. Nossas provas elas estão marcadas, né, para a semana do dia 15, certo? Deixa eu entrar rapidinho aqui no calendário de prova só para confirmar, certo? Nossa prova de HC, deixa eu abrir rapidinho aqui. Ela está marcada para o dia 15 de junho, certo? Dia 15 do Hoje é dia 1º, então a gente tem. Nós temos, na verdade, certo? Hoje, semana que vem, dia 15. Exatamente o planejamento que eu estipulei, tá certo? Então, hoje vai ser essa parte o X, né? Que eu vou até usar meu material da pós, né? A primeira vez que eu uso material da pós sem edição na graduação, certo? Geralmente eu edito para graduação. Por medida de urgência mesmo, questão de tempo, questão de disponibilidade, eu vou usar o mesmo material. Esse material vai ser gravado, certo? Vocês acessam lá no Blackboard. E como foi que eu planejei? Hoje eu vou encerrar a parte de UX, certo? E na semana que vem vocês apresentam a implementação desse UX que eu estou falando hoje para os projetos. Então, na semana que vem, eu já fecho a nota prática dos projetos. Vários de vocês já podem até estar aprovados por média, certo? Caso apresentem na segunda-feira da semana que vem. O que acontece quem não apresentar? Simplesmente só vai ganhar metade da nota. Quem apresentou na primeira etapa, eu tenho o nome salvo aqui, então já tem a metade da nota prática do segundo estágio, certo? E eu dei 2 aulas de tolerância, certo? A gente perdeu 15 dias, na verdade, 2 aulas de tolerância para a galera que faltou, certo? E segunda-feira que vem vai ser a última apresentação para fechar a nota. Nossa prova vai ser dia 15, então a prova também vai seguir o mesmo estilo da prova do primeiro estágio, certo? Não vai ter diferença em relação à avaliação. Vai ter o prazo de abertura, o prazo de fechamento da prova. Vocês fazem o download da prova, fazem o upload do gabarito, certo? Como o processo funciona normalmente. Então, entrando aí no slide, quando a gente vai falar de UX, né? Quando a gente vai falar do X, a gente está falando, na verdade, de uma área, certo? Que ela está bem em ascensão hoje, certo? Está sendo aplicada em vários aspectos. Tanto no aspecto de teoria, certo? Quanto no aspecto de mercado, né? Todo mundo me escuta direitinho. Todo mundo consegue ver o slide direitinho também. Sim, né? Então, quando a gente vai falar de experiência, certo? Experiência ela é algo bem. Como é que eu vou falar assim? É algo bem peculiar, certo? Experiência, ela, na verdade, ela funciona como se fosse um processo de aplicação de sentimental, né, tornar humana a ação que a pessoa, o ser humano, certo? Ela executa em dadas circunstâncias. A experiência, ela remete aí situações, ela remete a ações, ela remete conhecimento, ela remete a aprendizado, certo? Ela remete laços sociais, laços fratais, certo? Entre outras, digamos assim, sensações que o ser humano ele pode desenvolver a partir do momento que ele faz algo, certo? Que ele recebe algo. Então, se vocês observarem aí, observarem o slide,
Isto é uma experiência. Acredito que alguns de vocês aqui já viajaram de avião, né? E apesar de hoje em dia ser algo bem comum, né? A pessoa pegar um avião para viajar, certo? Mas ainda se torna experiência para muitas pessoas, tá certo? Mesmo que alguns de vocês também já tenham o hábito de viajar, outros nunca viajaram, certo? Por mais que a gente seja acostumado ou não a viajar, então cada nova viagem de avião, ela pode se tornar assim uma experiência, certo? Comum e única, porque são diferentes. Então, da mesma forma que a gente pensa que a viagem de avião ela pode se tornar experiência, o software também pode se tornar uma experiência adivinha, certo? De situações que a gente pode passar. Essa é a próxima imagem que eu também estou falando aí, também é uma outra experiência, certo? Por quê? Porque engloba, na verdade, altera, certo? Reflete situações que às vezes não estão comuns ao nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente, por ironia do destino, né, até irônico isso, certo? Eu estou tendo a experiência da aula, nesse exato momento a vocês, por dois cantos diferentes, falando a mesma coisa. É muito engraçado, é porque vocês não têm noção do que eu estou vendo aqui. Tá uma parte da turma numa sala e outra parte da turma no YouTube. É muito icônico. Eu vou até tirar uma foto para mostrar no final da aula, para vocês verem, certo? Eu vou botar aí no Blackboard, para vocês visualizarem a visão que eu estou tendo aqui. Então, uma parte da turma aqui, sei lá, quem está aqui no YouTube? Alexandre, Matheus, Lucas Gonella, Renan Velâncio e Baltazar. Certo? Pelo menos os comentários estão até aqui agora. Estão no YouTube. Quem está no YouTube está vendo quem está na sala virtual. Alan, Guilherme, José, Lindenberg, Lucas, Alice e Luiz, que acabou de entrar. Então, é surreal da experiência de duas salas ao mesmo tempo, com a mesma coisa, com o mesmo conteúdo, né? É como se eu tivesse dividido assim. Então, é uma nova situação, certo? Às vezes esperada, às vezes não esperada, certo? E que o ser humano, ele tá ou não, às vezes, preparado para esse momento pela qual ele está vivendo, certo? Demetrius também chegou aí pelo YouTube, né, Demetrius, que eu tô vendo aí. Engraçado que Demetrius comentou ao mesmo tempo que Lucas também comentou. Então, cada um comentou num canto diferente aqui da sala de aula, certo? Outra situação também que é importante a gente comparar, né, para discutir experiência, se demorar a falar o seu parar é o delay, certo? Porque são dois delays diferentes. É relacionado ao entendimento do usuário como foco, certo? Então, o usuário, ele é o foco da experiência. A gente pensa na experiência, a gente pensa em situações que a gente vai criar para o nosso usuário, entendendo que ele é o que precisa daquilo ali, né? Então, isso que fica a pergunta aí para entregar. Como é que eu entrego experiência para o meu usuário, de maneira geral, certo? A experiência do usuário para software, ela considera aí, ela, enfim, estabelece certo, alguns tópicos, digamos assim, para que a gente possa entender de uma maneira mais direta, certo? Então, vamos imaginar aí, deixa eu ver se o slide abre aqui, certo? Que ela subtende, né, ela é descrita como um conjunto de mecanismos, certo? Então, não se processo, não se tem um passo a passo para a experiência do usuário, que possibilitam ações e técnicas para que justamente ele desenvolva, né, um primeiro aspecto, eu deixarei essa palavra até ela sublinhada, a percepção. Então, como é que a gente tenta estabelecer, certo? A percepção como princípio básico para que aquele usuário ele tenha uma visão geral, certo? Principalmente positiva, né? A gente tenta não entregar experiências negativas para o usuário, né? Eu já falei várias vezes e vou repetir mais uma vez, pela última vez, aquele exemplo que eu falei do aplicativo que eu uso para abastecer o carro, né? Então, por mais que seja uma função muito simples de você pular seu cartão de crédito dentro do aplicativo, certo? Eu abasteço em qualquer posto de uma determinada rede com a sensação, com a experiência de segurança. Porque eu posso viajar, sei lá, vou viajar daqui para outro estado bem distante. E posso abastecer em qualquer local, certo? Que tem aquela rede de postos, sem simplesmente usar meu cartão de crédito. Então a gente sabe que nem todo posto de gasolina ele é um posto lá confiável, né? Em relação à maquineta de cartão, né? Às vezes pode ou não ser clonado, certo? Às vezes pode ou não, a gente pode passar por uma situação desagradável. Mas o software ele me entrega esse além da comodidade, certo? Sei lá, de algum parente meu precisar e eu não tá sem dinheiro na hora, tá sem cartão na hora, se meu parente levar o telefone, ele só pelo telefone ele abastece. Então, a segurança, a experiência de interoperabilidade, certo? São situações muito sutis, certo?
que são provenientes do dia a dia da gente. Então, situações muito específicas, situações muito simples, às vezes as coisas mais simples são aquelas que entregam a experiência mais, digamos assim, fidedigna para aquele usuário, certo? Para aquele indivíduo que está usando aquele dispositivo, está usando aquele celular, certo? Novamente, se dá um delay do slide aí, é porque está nas duas plataformas ao mesmo tempo, tanto no Blackboard quanto no YouTube. A experiência está muito relacionada também a comportamento, como eu falei ainda agora no começo da aula, certo? Então, imagine que a gente tem que entregar pequenas visões, pequenas percepções que despertem comportamentos, certo? Os comportamentos principalmente categorizados nesses aspectos aí. No aspecto emocional, então não é que o software ele vai gerar um efeito psicológico no usuário, mas o usuário ele usa o software como algo do cotidiano dele, como algo do dia a dia, certo? Então, tem vários de vocês têm aplicativos aí que hoje em dia a gente não vive mais sem, né? A gente está passando aí por essa pandemia. Não sei vocês, né? Quem quiser comentar, quem quiser botar no chat, tanto do Blackboard quanto do YouTube, mas a gente está usando muito aplicativo de pedir comida, né? Acho que todos vocês aí pedem comida pelos aplicativos, né? E alguns de vocês usam cupons de pedido de comida, né? Outros não usam, certo? Então, por aí vai. Então, a gente fica meio que atrelado, né? Em relação à resposta que esses softwares também entregam para a gente, certo? Ou quaisquer outras reações que mexem com o nosso emocional, mexem com o nosso comportamento, mexem até com o nosso dia a dia, certo? Então, a experiência ela não depende da funcionalidade, ela do que a funcionalidade ela agrega, certo? Às vezes, o próprio WhatsApp, né? O WhatsApp ele é uma ferramenta que a gente usa muito simples, certo? Todo mundo simplesmente só troca mensagem, certo? Simplesmente a gente só faz essa visão de troca de mensagem, mas todo mundo usa, certo? Às vezes algumas pessoas ganham dinheiro pelo WhatsApp, né? Adaptam o WhatsApp para o seu estilo de vida, para a sua regra de negócio, certo? E o aplicativo, ele na verdade, ele fica aliado ao modelo de experiência que o próprio indivíduo ele cria, certo? Então, a gente que cria, a gente precisa desenvolver o software com esses mecanismos, com essas experiências que a gente pode desenvolver, que a gente pode agregar, certo? Deixa eu passar aqui, que está um pouquinho lento. Vamos lá. Então, por que a gente precisa entender sobre experiência para software, né? Eu acho que já está implícito, né? O que eu acabei de falar. Deixa o slide abrir aqui. Aí, segundo a literatura, certo? É importante que o usuário esteja sempre engajado, certo? Então, hoje, que dá dinheiro para que os usuários eles usem os softwares, né? É questão de engajamento, certo? Engajamento, você fazer o cara usar o software, você fazer o cara gerar informação, certo? Possibilita que o teu software ele conheça mais aquele usuário e o conhecimento melhor daquele usuário, certo? Possibilita que você adapte as funcionalidades para ele próprio. Então, o que o conceito aí de DevOps, né, desenvolvimento de operações, ele prega, certo? Com a inteligência artificial. Então, quanto mais o usuário acessa, mais o usuário gera informação, mais o software ele captura e mais o software ele retorna para o usuário, é um ciclo, certo? E as pessoas mudam constantemente, tanto em relação ao software, certo? Como principalmente seu comportamento. Então, as pessoas elas mudam o seu comportamento. Ninguém é igual todos os dias, certo? Todo mundo aqui faz algo diferente no dia a dia, né? Eu vou botar a pergunta de Alexandre, pergunta na tela. Deixa eu ver se aparece aqui no StreamYard aqui para eu jogar, certo? Só um minuto, Alexandre. Não apareceu aqui para mim ainda na tela o gerador de imagens, mas enfim, vou fazer esse comentário sobre a tua pergunta. A Alexandre está perguntando aqui. Hugo, hoje em dia já se pode automatizar essa questão de UX, teste e tal. Vamos lá. Respondendo essa primeira pergunta. Cara, a automatização depende do que você está falando, certo? Se for automatização, quem ainda vai estar no Blackboard não vai visualizar isso que eu vou jogar na tela do YouTube, certo? Só quem está lá no YouTube vai ver a pergunta dele. Essa automatização, Alexandre, que você está falando aí, ela vai variar bastante, certo? Se for automatização em termos de processos,
Vamos pegar o exemplo de aplicativo de comida, né? Como eu acabei de falar, certo? Automatiza sim, certo? Vou dar um exemplo bem prático. Não vou citar aplicativo por questão de direitos autorais, até porque a gente está falando uma aula gravada. Mas tem um aplicativo de comida, certo? Todo mundo conhece, que ele tem vários cupons que você pode usar no dia a dia. Então, o que, é que o aplicativo ele faz? O aplicativo, junto com o restaurante, ele faz um truque bem interessante, certo? O restaurante, ele diz que aquele prato é X, sei lá. Um prato executivo, sei lá, de filé parmegiana, ele custa R$ 24,90, certo? E em pedidos acima de R$ 25, você ganha R$ 10 de desconto. Tá entendendo? Então, qual é o truque do aplicativo? O truque eu estou dizendo no bom sentido, certo? Então, é questão de CRM, de fidelizar o. Eu não boto por R$ 25 fechado. Eu boto por R$ 24,90 para não dar ou vender o prato de R$ 24,90 por 15. Mas eu faço o cliente ele consumir mais um produto, ou eu faço o cliente, às vezes, até pedir algo mais caro, dou desconto a ele, certo? Que é esses R$ 10, sei lá. Tu pede um prato de 30 e bota o cupom que dá desconto de 10. Então, teu prato fica por 20. No final das contas, o restaurante ele vende, ele fatura pelo quê? Porque o preço de faturamento do prato real não vai ser R$ 24,90. Vai ser o prato por R$ 20, porque ele já subentende que você não vai pedir aquilo ali. Então, o restaurante, junto com o aplicativo de comida, eles têm duas visões. Ele tem a visão que meu faturamento objetivo, meu faturamento alvo é R$ 20, ou seja, eu ganhando, vendendo prato por R$ 20, eu já faturo. Mas se o cara não usar o cupom, eu faturo mais ainda, porque eu estou vendendo a R$ 24,90. Tu tá entendendo, Alexandre? Então aí já é uma automatização de negócio para o usuário. Por quê? Porque a gente tem a falsa ilusão de que a gente está ganhando desconto e a gente não está. Vocês estão entendendo? Acho que vocês entendem quando eu estou falando isso aí, né? Então, já é automatização de negócio. Em relação à automatização de software, de testes, pode ser também, certo? Nunca cheguei a ver, né? Se alguém de vocês souber, como é que a gente automatizaria teste de software com o X, certo? Só se o usuário ele detectasse lá um erro ou qualquer anomalia do software e o próprio software ele soltasse uma mensagem ou uma opção lá, ó, reportar para o administrador e quando for reportado, certo? Você tivesse uma forma de dar um feedback imediato para aquele usuário. Por quê? Porque a experiência do usuário ela se baseia muito em relação a feedback. Quanto mais feedback o usuário tiver, melhor vai ser a experiência do cara, tá entendendo? Aí partindo aí para a segunda pergunta de Alexandre, que ele faz, né? Tendo em vista que hoje já temos isso para análise de strings, né? A análise de string que você fala, acredito que seja o que o cara digita, né? Me confirma depois isso aí. Para a imagem estarem no mesmo nível, ainda não é possível isso. É o que eu te perguntei, né? Se for imagem de strings em termos de que o cara digita, certo? Porque da mesma forma que ele forma, gera informação para o software, ele também espera informação, você está entendendo? Do jeito que as pessoas hoje em dia elas estão muito carentes em termos de interação, hoje em dia, não sei se vocês conhecem, mas tem pessoas que preferem estar jogando um joguinho no celular do que estar num shopping tomando sorvete comigo, certo? Então, as emoções humanas, as sensações humanas, elas estão tão assim transpostas para o software, né, que no futuro o software ele vai ser um ser humano, certo? Um robô autônomo que vai, sei lá, a companhia do usuário, porque o usuário agora é surreal esse conceito se a gente pensar dessa forma, né? Porque o usuário está entendendo que o software ele é humano. Ou se o software ele já está se transformando em humano, por que, que você não larga o software e vai interagir com o humano que já é humano, que é algo que a gente está tentando transformar o software nisso aí. Você está entendendo? Então é uma perspectiva muito, sei lá, muito utópica. Construir softwares que sejam cópias de humanos, né? Parecidos com humanos, mas na verdade a gente já tem os humanos para a gente interagir, né? Na minha opinião, não faz sentido, né? A Alexandre também comenta aqui. Deixa eu botar teu comentário na tela, cara, para quem tá pelo YouTube ver, certo? É... Aí ele fala, isso, por exemplo, temos bot para analisar o que o cara digita e saber se ele tá com raiva ou alegre. Essa questão do bot, ela é muito relativa, né? A experiência do bot em termos de gatilho emocional e comportamental,
Eu não conheço ainda algum, certo, que chegue como é que eu vou falar assim, não nesse nicho, mas nesse aspecto, tá entendendo? Porque o bot ele é muito pré-determinado, ele é muito previsível, certo? O bot ele é um robô de passos, até que pelo menos os bots de agentes reativos, certo? Os bots que usam sensores já pode ter algum processo diferente, né? Bots que usam microfones, bots que usam câmeras, bots que usam sensores termostáticos, sensores de luminosidade, sensores climáticos, está entendendo? Aí já caracterizaria um bot cognitivo, que aí sim, dependendo do tipo de sensoriamento, ele poderia gerar algum tipo de retorno mais próximo ao do ser humano, que cai mais ou menos isso que a gente já falou, né? A Alexandre aqui também continua aqui, deixa eu jogar na tela o que ele está falando aqui também. Esses comentários que os meninos estão fazendo no YouTube não vão ficar na gravação, certo? Por isso que eu estou lendo. Fala na automatização de um bot para analisar, dependendo do público-alvo, se eles vão gostar ou não. O que está esperado para eles. É isso que eu te falei, Alexandre, entendeu? A experiência do usuário em termos de HC, em termos de UX, ela não se resume ainda em termos de feedback contínuo, que aí já englobaria uma questão mais de pessoas, tá entendendo? De satisfação pessoal. Há uma diferença, foi até bom você ter falado isso, né? Há uma diferença de satisfação pessoal para a experiência do usuário, certo? Porque a satisfação, se você está ou não satisfeito com o produto, é a questão muito, na minha opinião, é uma questão muito seca, uma questão muito direta. Você diz está ou não, certo? Isso não gera um vínculo sentimental com o usuário, né? Se você está ou não satisfeito, certo? Vamos comparar aqui dois exemplos. Você pega um software de prateleira, que alguns de vocês trabalham, né? RM da vida, certo? E você pega um aplicativo que ele, você o torna como parte do teu processo de aprendizado, certo? O parte do teu cotidiano, do teu dia a dia. Então, o aplicativo ele já não é algo que ele é, você não desenvolve uma visão de clientes, uma visão de consumidor, certo? Você depende daquele carinha ali para trabalhar com ele no dia a dia. Mas esse teu ponto de vista, cara, eu acho que é o que muita gente hoje em dia ainda comenta, certo? Se pode ou não ser visto dessa forma. Deixa eu ver se o slide passa aqui que tá um pouquinho lento. Segundo o mercado, né, que o X ela espera, certo? Vamos lá. Primeiro que é cada vez mais difícil entender e agradar o usuário, certo? Como eu falei ainda agora, a gente muda toda hora. A gente muda todo dia, certo? Então, o truque aí da UX, o truque da experiência do usuário é como é que eu desenvolvo mecanismos, como é que eu desenvolvo métricas que se adaptem para o meu usuário, certo? Então, quanto mais dinâmica, quanto mais personalizável for a aplicação, melhor. Aí tá um truque. A gente pode pegar uma Netflix, a gente pode pegar Spotify, a gente pode pegar o Pinterest, a gente pode pegar várias outras plataformas que, dentro da medida do possível, certo? Elas funcionam, né? Elas estabelecem entrega de informação, elas estabelecem processamento diante do perfil daquele usuário, no caso, diante do que o usuário alimenta a aplicação, certo? Enfim, existem vários softwares que fazem esse tipo de definição, né? Aí Renan comenta aqui. Esse é um API da Microsoft que faz análise de sentimentos de texto. Renan, a Microsoft ela tem várias, certo? Ela tem o CNLTK, não sei se você já ouviu falar, né? Que é uma plataforma, uma API, na verdade é uma plataforma API, ela é um framework, certo? De computação cognitiva. Então, eles geram modelos de dados, eles geram bases de conhecimento, certo? Tem padrões de reconhecimento também. Acredito que tu não paga IA, né, Renan? Acho que tu tá no P7 ainda não, acho que tá no P6, né? Mas lá no P7 a gente fala em redes neurais artificiais exatamente sobre isso. E como é que a gente detecta certos padrões, certo? Então, hoje que se aproxima mais de experiência de análise de sentimento é a própria área, né? A própria área, certo? Eu até vou dar essa sugestão, que amanhã, certo? Acho que vocês têm aula de segundo horário, né? Mas amanhã eu vou estar trazendo para a aula de A palestra de Hilário, que foi o professor de vocês. E falar um pouquinho sobre isso aí, certo? Que são como é que está a pesquisa hoje relacionada a processamento de linguagem natural. E acredito que ele possa ser que ele fale algo em relação a isso. Algo em relação a raspagem, algo em relação a crapping, certo? Que algo em relação a crawler, né? Que é, enfim, que algum mecanismo, certo, de detecção de padrões relacionados a sentimentos, algo do tipo. Então, se alguém tiver disponibilidade amanhã de segundo horário, certo? O link é livre.
se inscrevam lá no meu Instagram, me sigam no Instagram, e lá no Instagram eu posto essas palestras, essas lives que eu estou fazendo com alguns professores que eu estou trazendo, certo? E esse efeito no comportamento das pessoas já é consequência, nesse segundo tópico do slide. Então, há aplicativos que trazem experiência, mas a experiência que ela não é duradoura. Vocês podem pegar aquele Pokémon GO, né? Acho que vários de vocês aí brincaram naquele Pokémon GO, certo? E ele, do dia para noite, ele estourou, bombou, virou assim, fenômeno, e do dia para noite também, ele também desapareceu. Então a minha pergunta é, por que é que foi uma experiência tão assim diferente e ao mesmo tempo tão curta? Certo? Então tem que se pensar nos efeitos comportamentais, né? E às vezes eu me questiono bastante, como é que vai ser a sociedade após a pandemia, né? A gente, isso que eu estou falando, não vocês comigo, mas a gente, pessoas da tecnologia, a gente deveria discutir um pouco sobre isso, né? Vários modelos de software, né? Vários modelos de mercado, de negócio, vão mudar bastante, certo? Esse ramo aí de entrega de comida, que é o que acho que vocês também estão usando, né? Alguns de vocês já devem estar usando, vai virar, digamos assim, vai virar um carro-chefe, certo? Tem restaurantes que o cara simplesmente teve que vender delivery porque senão quebrava. Eu conheço alguns restaurantes aqui perto de casa que são restaurantes mais tradicionais e não vendia delivery, só vendia no restaurante. O cara teve que cadastrar no aplicativo A, no aplicativo B e hoje vende delivery para viver, certo? Então, vai se chegar nesse momento aí que o cara, não vou mais comer no restaurante porque eu prefiro pedir no aplicativo porque eu tenho um desconto. Não vou comer mais no restaurante porque eu tenho aquele aplicativo e, sei lá, eu vou ganhar uma sobremesa. Tem alguns restaurantes que dão uma sobremesa grátis caso você peça o aplicativo, entendeu? Então, já a experiência, por mais que seja diferente você ir comer no restaurante, ver as pessoas, sentar na cadeira, conversar, bater um papo, tomar uma cerveja lá, certo? Mas a experiência doméstica, ela também está se transformando, né? Hoje em dia, ninguém aqui pegou locadora, mas eu peguei. Tanto de videogame quanto de fita VHS, certo? E qual era a experiência à época? Alan pegou aí, né? Então tu é velhinho, viu, cara? Mas era você ir à locadora, certo? Você ver os filmes, pegar nas fitas, certo? Passar lá o tempo, né? Enfim, certo? E apesar de serem, mais prático, eu pego lá, sei lá, pego lá o Netflix, o Amazon Prime, né? Eu assino as duas. Vou falar o nome porque, na verdade, todo mundo sabe que são as únicas que hoje em dia estão mais difundidas, né? E tu tem um catálogo lá de 4.000 filmes, sei lá, eu tenho as duas, certo? Eu gosto muito de filme. 4.000 filmes à minha disposição, além de um monte de séries, certo? Mas a experiência funcional que às vezes essas plataformas de streaming entregam, não é uma experiência de ambiente, de contexto que tu. Antigamente a galera ia na locadora, era quase que um evento na sexta, certo? Quem vive essa época sabe, né? Depois eu vou ler os comentários de vocês aqui. Que era muito assim, era muito nostálgico, na minha opinião. A gente sai de casa, certo? Já com dinheiro contado, né? Não sei se a Alan também também tem esse pensamento, né? A Alexandre também comentou aqui. Tu chegava na locadora, sei lá, vamos supor, cada fita era R$ 5, um exemplo. E a gente com R$ 10 alugava duas fitas. Então o cara tinha a sensação de, assim, de desafio num mundo de fitas, ter que escolher duas, certo? Aí tinha as regras. Tem que entregar a fita rebobinada, senão leva multa. Tem que entregar, se passar de um dia, leva multa, entendeu? Então aqueles dois filmes eram algo muito especial para a época. Então assistia, preparava o videocassete, preparava o ambiente, certo? Então trazia uma experiência assim, de aquisição de filme muito legal, certo? E não estou descaracterizando as plataformas de streaming hoje em dia, mas a mesma coisa acontece hoje. Da mesma forma que as locadoras elas trazem experiências nostálgicas, a mesma coisa dos streams hoje em dia. O streaming ele te dá a possibilidade. Estou fazendo um streaming agora em duas plataformas ao mesmo tempo. Se a gente não tivesse tecnologia que tem hoje, vocês não teriam aula. Hoje a gente está tendo. Então, a experiência totalmente surreal, certo? Eu peguei o tempo, ninguém que pegou, mas eu peguei o tempo lá na escola, no comecinho, certo? Nas minhas primeiras séries de criança, de bebê lá, 4, 5 anos, eu peguei o tempo de 4 gigas. Então é totalmente. Imaginem que surreal. Eu tenho 33 anos, né? Imaginei eu lá em 1989, eu nasci em 86. E lá em 1989 eu assisti a aula no merecimento, certo? Um quadro de giz. E assim, os professores todos mais velhos, né? Não sei se alguém aqui tem algum parente, eles ficavam doentes, né? Era tanto que eles tinham insalubridade por causa do pó do giz.
E hoje em dia eu estou dando aula aqui com um notebook e um computador, certo? Notebook, computador, um notebook e um monitor do meu lado aqui, com duas salas diferentes, com dois slides abertos, falando aqui com dois cantos diferentes, certo? Sendo gravado também em dois ambientes diferentes. Quando terminar aqui eu posto, certo? E vai estar disponível. Então, geram comportamentos, geram percepções, geram sensações diferentes. Então, cada dia que isso vai mudando, a gente vai ter que entender para que a gente possa entregar, né? Aí, Alexandre comentou aqui, a tendência sempre é ir para o virtual, que geralmente é mais fácil. Exato, pedir comida é mais fácil que fazer. Mas, às vezes, Alexandre, o virtual não te entrega a experiência que o real ou físico ele te entregaria. Por exemplo, tem alguns professores, Jadilson, que é professor de vocês. Jadilson, ele é fã de discos, de vinil. Então, Jadilson, ele tem lá uma vitrola na casa dele, certo? Que o hobby dele, numa sexta-feira, sei lá, ligar a vitrola lá, botar uns discos antigos que ele compra na Lagoa, certo? E ficar escutando lá. Ah, mas é brega, é antigo. Não, mas ali é uma experiência. É diferente de um Spotify que tu, sei lá, não agrega valor, você entendeu? O valor é mais um valor de utilidade, não um valor de contexto, de sentimentos que despertam, de sensações, de percepções, tá entendendo? Então a gente pensa muito no efeito que a ação que a gente está implementando no aplicativo ele vai gerar para o usuário. Se atrela lembrança, se atrela felicidade, se atrela comodidade, certo? Não é só a funcionalidade nua e crua. A funcionalidade nua e crua ela é fácil de fazer. Mas agregar um valor sentimental, emocional e fazer aquele usuário ele ter um vínculo com aquele aplicativo não é tão trivial não, certo? A Ana tá falando aqui. A Ana pegou o tempo aí, né? Fazer um trabalho de maquinodatilografia. Eu peguei o tempo, Alan, de maquinodatilografia. Eu peguei o tempo que eu fazia trabalho para a escola com cartolina. Não sei se vocês pegaram, que tinha aquela régua de letras. Era uma régua com todo o alfabeto, que você pintava a letrinha dentro daquela régua e você fazia lá trabalho de geografia. Aí era letra por letra, às vezes ficava torto, às vezes você botasse uma linha embaixo também, certo? Ficava torto. Enfim, eu não me arrependo não, cara. Eu preferi ter nascido nessa época de transformação digital, certo? E ter vivido isso do que nascer hoje, para ter uma noção das duas coisas, você está entendendo? Eu sou muito grato, assim, sou muito feliz por ter nascido numa época que a tecnologia ela estava começando a se transformar em população, estava começando a se popularizar, né? Exato, né, você está falando. E o pessoal tem tudo na boquinha, tem tudo fácil aí, certo? Mas eu acho que vale a pena essa nossa reflexão em relação à experiência do usuário, né? E, na verdade, nessa nossa aula de hoje ela está sendo uma reflexão acerca disso aí, né? Com certeza, cara. Em relação à evolução do celular, né? Se a gente falar aqui do celular, acho que todo mundo aqui também entraria nesse contexto, né? Seja o telefone de fio, que a gente discava, o telefone fixo, seja o telefone tijolão, né? E hoje em dia tem os telefones que praticamente fazem tudo, né? Só de tu olhar para ele, ele desbloqueia lá tua tela. Então é isso que fica a pergunta aí. Como é que eu gero experiências reais para o usuário, tá certo? Deixa eu ver se meu slide passa aqui rapidinho. As experiências são frutos de algumas coisas, tá certo? Em termos de aplicabilidade, né? Aí é o que vocês vão aplicar na semana que vem, certo? Primeiro, contexto usuário. O usuário, ele está ambientado numa situação, certo? Ele está ambientado num ambiente. Ele está incluso em um local, um contexto que tem características próprias. Então, cada um de nós, a gente cria laços, raízes, vínculos comportamentais, sociais, emocionais, em um contexto, em um escopo, certo? Composto por algumas coisas, tais como pessoas. Então, quais são os tipos de pessoas que frequentam, que estão inseridas naquele nicho que aquele usuário ele habita? Qual o tipo de conteúdo aquele usuário ele consome, certo? Então, alguns de vocês, né? Eu também, a gente é do interior, por exemplo. Então, alguns de vocês, a gente tem características, a gente tem laços interioranos, porque a gente nasceu e foi criado lá, então aquilo ali impacta na nossa vida, nas nossas ações, certo? Já tem algumas pessoas que têm características mais metropolitanas, né? Não estou falando em tipo João Pessoa, mas tipo São Paulo, tipo Recife. São cidades que têm hábitos mais urbanos, hábitos mais restritos à quantidade de trânsito, a acessos difíceis, a tempo de trabalho, certo? A restrição de mobilidade, certo? Então,
Se você pegar um cara que ele é de São Paulo e levar o cara pro interior da Paraíba, o cara vai ter um choque. E a mesma coisa ao inverso. Tu pegar um cara que mora no sítio, interior da Paraíba, e levar o cara para São Paulo, o cara também vai ter outro choque. Então são coisas, né, conglomerado aí de elementos que a gente tem que entender onde é que aquela pessoa ela habita para entregar para ela algo que ela se sinta feliz, ela se sinta, digamos assim, perceptiva, ela consiga se desenvolver, certo? Mediante o que ela faz. Outra coisa também que é importante é a questão da portabilidade, certo? Então, hoje em dia a gente interoperabiliza tudo que a gente faz. Tipo, eu estou dando aula aqui pelo Blackboard, né? Mas alguns de vocês estão assistindo pelo YouTube, pelo celular, certo? Então, é possível realizar aquela tarefa, é possível eu viabilizar uma ação independente do dispositivo, mas mediante, certo, a variedade de opções que a pessoa ela pode ter acesso àquilo ali. Então, acho que todos vocês aqui usam WhatsApp Web, né? Alguns de vocês usam Instagram Web. Alguns de vocês assistem aula pelo celular, alguns de vocês assistem aula pelo computador, certo? Então, não existe mais esse conceito de eu criar o software para aquele equipamento. Existe o conceito de eu criar o software e o equipamento ele ser aderente ao software. É outra transformação que aconteceu nos últimos 10 anos, 15 anos, e se tornou real. Se a gente pega as Smart TVs, né? Tu comprar hoje Smart TV no shopping, no supermercado, ela vai ter todos os softwares que você tem acesso pelo computador e pelo celular. Então a portabilidade é outra característica, né? Que faz o indivíduo ele estar inserido, certo? Em todos os dispositivos que ele tem, que ele consome, para situações também diferentes. Então, vamos pegar aqui outro exemplo. A gente tem os carros hoje, né? Carro, que alguns de vocês têm, outros não tem, mas o carro do pai, da mãe, seu, da tia, que tem lá a central multimídia que também tem aplicativos. Certo? Os aplicativos também consomem YouTube, também consomem Spotify, também consomem outras mídias que a gente acessaria no nosso relógio, na nossa televisão, no nosso computador, no nosso celular, certo? Então o aplicativo está inserido na tua vida e nos locais em que você também está inserido, certo? Eu acho que é uma tendência muito forte para o futuro, acho que no Brasil nem tanto, porque o Brasil não é um país desenvolvido, né? Mas na Europa, certo, já existem, né, certos locais aí públicos que você consome lá certos aplicativos de maneira gratuita. Tu tá lá no metrô, tu tá lá numa praça, tu quer acessar teu e-mail, vai ter lá um totem, certo? Com a tela lá, touchscreen, tu vai lá e consultar e-mail. O cara vai lá e loga, certo? Publicamente, porque vai ser algo meio que o bico para ele. Ele vai precisar ali fazer algo, pegar um trem, pegar um metrô, pagar uma conta. E para ele não ter que ir no banco, o aplicativo vai estar público, certo? Então, eu acho que é algo que vai ser uma tendência para o futuro, né? Já existe, na verdade, mas aqui no Brasil a gente não enxerga isso, né? Outro ponto também, deixa eu ver se slide carrega aqui, rapidinho, é a questão da colaboração social, certo? De que a gente, antigamente, os softwares na internet, ela era, alimentava, né? Então, vamos pegar o exemplo das grandes mídias hoje televisíveis brasileiras, né? Poucos de vocês aqui assistem TV aberta, mas nossos pais, nossos avós, eles só consumiam TV aberta, certo? Por quê? Porque a mídia, a grande mídia nacional, ela gerava aquela informação, certo? E a população consumia. E hoje em dia é o contrário. Qualquer um de nós aqui pode ser formador de opinião. Então, como isso se tornou muito público, muito comum, certo? Então, o hábito de você gerar informação e o hábito de você, digamos assim, fazer com que essa informação ela seja difundida, já fez com que as pessoas elas se sentissem incluídas nas suas ações do dia a dia. Então, o sentido ou o âmbito de coletividade, certo? Ele é algo que ele é muito comum para a gente. Hoje em dia ninguém consegue mais viver só. Porque se tu comprar um sapato, tu vai querer mostrar no Instagram. Se tu comprar uma roupa, tu vai querer postar no Facebook e tem aquela roupa. A gente, felizmente ou infelizmente, está necessitando com que as pessoas elas gerem essa sensação, certo, de aceitação, seja social, seja funcional, certo? A gente elabora algo que é fazer questão de mostrar, quer fazer questão de se exibir. Isso às vezes tem um lado bom, certo? Porque dá um retorno às vezes de inteligência, um retorno às vezes de produção, um retorno às vezes de eficiência, mas às vezes pode ter um efeito negativo. Porque tem uns casos que a pessoa ela fica totalmente dependente
daquela experiência que às vezes ela não é desenvolvida para aquele tipo de sentimento, certo? Aí vira uma doença. Se você pegar, por exemplo, as redes sociais, que as pessoas não conseguem separar o lado profissional, certo? Eu não sou crítico desse tipo de dualidade, mas vamos pegar aqui um exemplo, os blogueiros, certo? O blogueiro, ele consegue separar trabalho de vida pessoal. Então, ele tem a imagem dele, ele tem a identidade visual dele, ele adapta a rede social para que aquele trabalho dele ele vire, certo? Uma forma das pessoas colaborarem para o seu crescimento econômico. Mas às vezes tem pessoas que, por não profissionalizarem o uso da ferramenta, tornam aquilo uma dependência. Ah, se eu não fizer uma história hoje, as pessoas não vão me ver. Se as pessoas não me verem, eu não me sinto realizado porque eu não sou bom para as pessoas. Acho que eles estão entendendo, né? Então, às vezes o aplicativo ele pode gerar uma experiência boa, mas ele também pode gerar uma experiência ruim, certo? E essa experiência boa, essa experiência ruim, vai depender muito do tipo de configuração de experiência que o software propõe a entregar. Eu não estou condenando o blogueiro, nem muito menos a rede social ou outra, não, mas as pessoas têm que entender, certo? Quando de, digamos, consumo de experiência, elas vão conseguir abstrair quão aquilo vai impactar na vida dela. Então aí está o lado ruim dos softwares, dos aplicativos, da experiência do usuário. A experiência ela gera um efeito benéfico, mas às vezes ela também gera um efeito maléfico, certo? Dependendo do tipo de visão que a gente tenha. Para finalizar aí, deixa eu ver só mais um rapidinho aqui. A gente já chegando aí quase 1 hora de aula, né? Tomem nota aí, certo? Vou finalizar esse slide aqui. Então, o que é que eu vou querer de vocês para a semana que vem? Para os softwares de vocês, para que vocês apresentem. São basicamente 3 coisas, certo? A questão do contexto, vocês caracterizarem quais são os tipos de pessoas que devem acessar aquele ambiente, vocês caracterizarem os tipos de conteúdos que vocês também têm que entregar naquele ambiente, certo? Onde é que se situa aquele aplicativo, onde é que ele deve ser entregue, certo? Isso é importante também. A questão da interoperabilidade, né? O software ele possibilita ser implementável em outro contexto, em outra situação pela qual a gente pode criar, certo? E terceiro, vocês tentarem pôr elementos de integração social, seja curtida, seja comentários, seja seguidores, certo? Não vai dar tempo de falar por conta do tempo da aula, mas a questão também da geolocalização, se vocês puderem pôr também, vai ser importante, certo? E por fim aí a questão também da gamificação, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Então tentem pôr pelo menos 2 ou 3 desses 5 elementos que eu falei, certo? Colaboração social, a questão da interoperabilidade, certo? Se vocês conseguirem prototipar, meu software é mobile, mas eu vou lá e vou prototipar uma tela desktop, porque a partir da tela desktop, certo? Ele tem a possibilidade, aí já é o X. Se você pegar e botar curtidas, seguidores, comentários, coraçãozinhos, compartilhamento, qualquer função, qualquer funcionalidade que possibilita o usuário interagir, já é experiência do usuário. Se vocês puserem na gamificação, a gamificação é um grande mundo aí, né? Você tem vários elementos, certo? De metrificação de desempenho, de pontuação, certo? De escala, de feedback, enfim, qualquer um desses elementos também já é experiência do usuário. E por fim, se vocês conseguirem atrelar esses elementos entre si, combinarem eles, fica melhor ainda. Porque aí vocês já vão estar gerando um contexto, certo? Sei lá, o aplicativo ele exibe lá os comentários mais relevantes de dada região que o usuário vai estar. Já é a experiência do usuário, certo? Ah, sei lá, o aplicativo ele recomenda conteúdo baseado na rota que o usuário vai estar passando. Já é também. O aplicativo ele pega as pessoas que são mais ativas e ele, sei lá, ele dá prêmios para aquelas pessoas. Também já é uma espécie de usuário. Então, tentem implementar algo bem sutil nos aplicativos de vocês para que vocês possam trazer semana que vem para as apresentações, tá certo? Então, a gente encerra aqui a parte teórica da disciplina. Espero que no P7, né? Espero não, no P7 a gente vai estar em sala de aula, é totalmente diferente, certo? E no P7 vocês pagam inteligência artificial comigo, então vou tentar trazer muita coisa prática também para IA,
certo? Que por conta da pandemia a gente não praticou, era para a gente estar em sala, na verdade, nesse exato momento, fazendo lá nas carteiras com cartolina, ou no laboratório prototipando, certo? E vocês apresentando lá na frente, a gente tem toda a questão de dinâmica, de integração social da turma com o professor, mas felizmente, certo? A gente tem tecnologia para isso, para que a gente não interrompesse o restante do semestre, beleza? Então fica aí marcado para segunda-feira, às 20h30, às 8h30, para que vocês façam as apresentações finais de vocês e no final da aula já entrega as notas da parte prática do segundo estágio, certo? E alguns já vão estar aprovados por médio, que não impede de fazer a prova também, né? A Aline que está botando aqui, do jeito que o Brasil está indo, vai ser difícil sem estar em sala no PC. Eu resto que sim, viu, Aline? Para que a gente, já em agosto, a gente já esteja assistindo aula. Com muitas restrições, certo? O comportamento do brasileiro vai mudar bastante, certo? Espero que perdure aí a higiene, a gente melhore na higiene da gente, certo? Espero aí que também as pessoas valorizem mais as relações sociais que tem entre si. Às vezes você não valoriza seu amigo, você não valoriza seu irmão, um parente distante, às vezes teu colega de trabalho, e tá todo mundo agora engaiolado, todo mundo agora vendo que realmente, às vezes, as coisas mais simples, como comer uma coxinha na cantina, como ficar batendo um papo ali no estacionamento, como ir pra praia, botar o pé na areia, são coisas muito simples que, na verdade, a gente não reconhece, mas que agora tá fazendo falta, né? Então, é uma mensagem que, se vocês viram aquele astronauta da SpaceX, ele falando sobre isso, certo? É mais ou menos o que a gente tá passando agora, né? Em relação a coisas mais simples que a gente nunca imaginaria. Tipo, a praia tá fechada. Quem imaginaria que a praia estaria fechada? Ninguém, né? Mas tá fechado, certo? Então, enfim, acho que é isso aí, tá joia? Então, a gente se vê aí na segunda-feira. Na verdade, na segunda-feira não, na quinta-feira, né? Na quinta-feira eu vou estar tentando trazer um palestrante para a aula de compiladores, tá certo? As duas aulas de IA que vocês não pagam, já confirmei Lara e Rafael. E para quinta eu vou tentar trazer alguém para palestrar para a gente, certo? Na quinta-feira e na sexta-feira a gente roda uma lista de exercícios para prova. Beleza? Então vejo vocês aí na quinta-feira. Bom descanso, boa semana para todo mundo. Valeu!